Então, pessoal, a primeira etapa aqui da confecção do queijo tipo canastra é no recebimento do leite, né? Um leite de, de qualidade, um leite de procedência, né? E de preferência bem gordo. Aqui tem em média de 6 a 6 litros e 800 de leite, leite puro. Eu faço esse queijo com leite cru, ou seja, não tem nenhum processo de pasteurização. Tá? Então, eu faço uma boa mexedura no leite quando ele chega. Você já liga o fogo para essa primeira etapa de aquecimento, até 35, 36 graus. Né? Então você vai aquecendo, vai mexendo, né? Sempre mexendo ali nesse primeiro processo de aquecimento, para ter ali um aquecimento uniforme de todo o leite. Então você mexe um pouquinho e mede. Né? Eu uso aqui esse termômetro, pode ser qualquer tipo de termômetro aí para uso alimentício. Né? Então você vai mexendo, sempre vai medindo, até atingir essa temperatura ideal de 35, 30, 36 graus. Né? Então esse primeiro processo é bem simples. Homogeneizar o leite e já colocar para esquentar. Quando atinge a temperatura ideal, 35, 36 graus, vem uma parte muito importante, a adição do pingo ou de outro fermento lácteo. Esse fermento ele vai servir para dar a característica do queijo. Né? Então é muito importante. O que é esse pingo? Esse pingo é o soro do queijo anterior, extraído em uma das etapas da confecção do queijo anterior. Esse soro ele é rico em bactérias láticas. Né? Então é uma espécie de fermento natural. Você pode usar somente o pingo se você quiser. Aqui eu fiz a adição de 2 tipos, né? dessas bactérias, né? Desses componentes ricos em flora bacteriana benéfica, né, para o ser humano, obviamente. Então aí eu pingo. Ó. Você pode ver que é um líquido meio um pouquinho amarelado, esverdeado, né, colhido de um processo da etapa do dia anterior. Então vai estar explicado aí na descrição do vídeo como que você extrai esse pingo. Então aí menos de 100 ml, né, mais ou menos de pingo para essa quantidade de leite é mais do que o suficiente. Aqui eu também adicionei outro tipo, que é o iogurte de kefir, sem adição de açúcar. Ele também vai ajudar, né? Aí na fermentação vai ter uma junção dessas bactérias, né? E dá uma característica muito legal para o queijo. Eu coloquei 3 colheres desse iogurte de kefir para complementar. Mas se você quiser, você pode fazer somente com um ou com outro. Mas você pode experimentar essas junções também. Vai dar bastante diferença aí no seu queijo, tá bom? Depois que você fez essa adição, nós vamos aqui homogeneizar esse leite, né, novamente, depois dessa junção, mexer bem e deixar em repouso por aproximadamente 30 minutos. Tem gente que já coloca o coalho logo em seguida. Eu gosto de deixar esse tempo aqui de ativação, assim por dizer, né, dessas bactérias nessa temperatura ideal de 35 a 36 graus. A próxima etapa, pessoal, é a adição do coalho, né, do coagulante. O certo é até em mercado para comprar. Antigamente eles faziam isso aí com bucho de tatu, de molho no sal, né, para coagular o leite, bem interessante, né. Então essa adição aqui do coalho, eu uso uma tampinha da própria embalagem do produto, né, para cerca de 6 até 8 litros de leite. Muitos vão dizer que você tem que diluir isso aí, fica a critério, né? Eu nunca diluí em água e sempre deu certo, né? Sempre mexi bem depois da adição do coalho, nunca tive problema, sempre coagulou muito bem aí o leite, né? E depois desse processo, você vai deixar aí de 40 minutos a 1 hora até talhar todo esse leite. Depois desse tempo de 40 minutos aí, né? Em contato com o coalho, o leite, né, que está coalhando aí o leite, você vai abrir a panela e você vai cortar a massa. Mas como eu vou saber se está no ponto, né, esse corte? Bom, se você ver bem,
você tem que fazer um corte na massa e levanta com a faca, né? Tá nesse ponto estilo de seda, você vê que tá uma massa consistente, né? Quando você levanta ali com a faca, você consegue notar. Esse é o ponto, certo? Então é assim que você vai verificar o ponto. Faz um pequeno talho, coloca a faca por baixo, levanta, né? Ou com a mão mesmo, se tá com a mão bem limpa, não tem problema. E você vai proceder com um corte. Esse corte aqui vai dar uma característica também, né? Cada queijo tem um tipo de corte. Esse corte em grãos maiores vai dar um queijo mais suculento, assim por dizer, né? Esse corte em grãos menores, um queijo onde vai vazar mais soro. Então é bem importante isso, né? Mas aqui, esse tipo de corte para esse tipo de queijo, eu aqui pelas todas as vezes que eu já fiz, sempre deu certo, né? Não, esses grãos não tão grandes, mas sim um pouco menores. O tempo que você vai deixar esse grão de molho para separar desse soro também vai dar uma certa característica, né? Então, aqui eu fiz um corte que eu sempre faço, né? Então você faz em um sentido, no outro e passa pelo meio, né? Você pode usar até mesmo um batedor culinário para um fouet, né? Para essa finalidade de cortar a massa. Mas eu corto com a faca mesmo, tranquilo, né? Só fazer aí os grãos a gosto, assim por dizer. E daí nós vamos deixar separar esse soro que está dentro dos grãos, deixar ele fazer esse processo ali dentro da panela por aproximadamente uns 40 minutos também, até separar bem o soro dos grãos. Depois desse tempo de repouso, note como fica, né? Esses grãos, eles baixam na panela e fica o soro, né? Esse soro esverdeado, amarelado, translúcido por cima. Né? Notem ali no detalhe, né? Todos os grãos que nós cortamos se depositaram lá embaixo. Isso aí depois de 40 minutos. Agora a gente vai tirar o excesso desse soro da panela e fazer escorrer, né? Escorrer esses grãos. Como que nós vamos escorrer, né, essa massa, esses grãos? Eu uso aqui um escorredorzão numa pia, né, bem limpa, para poder fazer, para escorrer, né, essa massa. E um tecido de voal. É um tecido de cortina. Tem pessoas que usam um tecido de algodão também. Não tem problema. Eu uso voal aqui porque eu acho bem prático, né? Bem prático para estar fazendo. Então eu vou colocar esse tecido de voal aí dentro dessa cuba, né? Dentro desse escorredor bem grande, para poder ter um escorrimento ali do soro sem que passe massa. Porque às vezes acontece se você colocar direto no escorredor, os buracos ali são muito grandes, então vai passar massa junto. E a gente não quer perder nada dessa coalhada para poder fazer o queijo. Então, com muito cuidado, né? Às vezes dá uns acidentes aí, eu mesmo cometi uma gafe e fui colocar tudo de uma vez, escapou, né? Até deixei aí no vídeo para mostrar o que pode acontecer, que vai escorrer mesmo. Daí eu já desfiz o processo aí e você pode colocar aos poucos. Você já vai notar que lá embaixo vai estar escorrendo bastante soro. E esse é o objetivo mesmo, né? É que escorra esse soro para que a gente possa dar seguimento no processo. Então depois que você já colocou um pouco, daí sim você pode pegar a panela como um todo para despejar, né? E dentro dessa cuba, dentro desse escorredor com esse voal, você pode deixar por uns 30 minutos, 20 minutos de 20 a 30 minutos para escorrer, tá? Vai escorrer o excesso do soro. E depois nós vamos para outro processo. E depois desses 20 e 30 minutos, o processo vai ser fazer uma trouxinha, né? Com esse tecido de voal, a massa já diminuiu ali, né, de volume, porque escorreu o soro, e você vai trabalhar essa massa dentro desse voal. Você pode trabalhar dentro do próprio escorredor ou dentro da pia. Então, não é força, é o jeito que você vai trabalhar, né?
Então você tem que trabalhar com a mão de uma forma que não vaze a massa para fora pelos buracos. Acontece às vezes, né? Claro. E desse jeito bem suave com a mão, né? Indo do meio para as laterais desse tecido, você vai sorar essa massa. Qual é o ponto? Como eu vou saber quando terminou, né? Enquanto estiver saindo um líquido transparente, amarelado, esverdeado, ainda tudo bem. Quando começar a sair um líquido mais esbranquiçado, mais próximo do que é o leite mesmo, você para. Esse é o ponto que eu uso. Você pode sorar mais, você vai ter um queijo um pouco mais seco, né? Então vai muito da preferência. Então por isso que você, para chegar no teu gosto, você vai ter que fazer esse queijo umas 2, 3 vezes. Mas note a quantidade de soro que sai. Felizmente a câmera que acabou estourando um pouquinho, né? Tá bem brilhoso ali, mas vocês conseguem ver no cantinho ali a cor que está saindo o soro, né? Então você vai virando e vai... Não é a força, veja que não é tanto a força. É mais o jeito que você vai empurrar, né? Então torce, empurra, amassa, torce mais um pouquinho, né? Até sair, até você sorar toda essa massa, toda essa coalhada que está dentro do voal. E agora vem uma das partes mais complicadas na minha opinião, né? Mais chatas, né? Que vai demorar um tempo aí até fazer bem certinho, 100%. É a informagem desse queijo, você informar ele, né? Então, eu estou usando aqui uma forma, essa forma eu fiz em casa, com um pedaço de cano de 150. Furei, né, certinho, cortar bem retinho ali, dá uma boa forma. Então eu usei ela, bem simples, bem tranquilo, né? Então nós vamos colocar aí essa forma de queijo dentro aí de uma super... Eu usei uma forma de plástico, né? E nós vamos colocar aquela trouxinha que nós escoamos, aquela massa, né, dentro dessa forma. Ela vai ainda sair líquido quando você der uma apertada para colocar dentro dessa forma, né? Então você vai colocar aí, de forma bem delicada, e você vai apertar. Para quê? Para dar forma no queijo. Mas antes, olha, nesse ponto aí, se eu tivesse mais coalho, mais massa para colocar, eu colocava. A gente ia ficar com uma peça muito mais bonita, muito mais uniforme. Mas como não tem, 6 litros de leite, 7 litros dessa quantidade. Então você vai apertar para dar forma nesse queijo. É muito importante esse processo, porque daqui a pouco você vai precisar tirar dessa forma. E se você não apertar muito bem para dar a forma que o queijo precisa, ele vai desmanchar na tua mão. Você está vendo? Ó, todo esse excesso de soro que está saindo quando eu aperto, você vai tirando dessa forma. Né? Você vê que ali em cima não tem como escoar, né? Tá alta ali a borda. Talvez se eu cortasse um pouquinho dessa forma ficaria ideal. Mas vamos assim mesmo. Então, tudo que está escorrendo ali embaixo, você vai apertando, vai girando, vai apertando para deixar o mais uniforme possível, tira o excesso de soro, né? E depois de umas 3 vezes, né, 4 vezes que você fez esse processo para dar forma nesse coalho dentro dessa forma de queijo, a gente vai fazer um processo bem xarope. Você vai ter que tirar o queijo de dentro dessa forma e vai ter que tirar esse tecido de voal. Então prestem atenção agora como que vai ficar essa peça de queijo. Prestem bem atenção como ela vai estar feia nesse primeiro momento. Não se preocupe que depois tudo se ajeita. É só ter calma. Então virou a forma na tua mão, bem devagar. Já vai voltar a imagem aí. Você vai tirar a forma e com muito cuidado vai tirar esse tecido de voal. Com bastante cuidado. Olha como tá feia essa face do queijo, né? A outra a gente vai ver daqui a pouco. Então, com muito cuidado, você vai recolocar somente a massa dentro da forma. Note, use o peso do queijo para colocar dentro dessa forma de novo. Vai sair um pouquinho, vai esfarelar nos cantos, mas o importante é manter a totalidade do queijo, né? Pegou, virou, olha aí, ó. Ficou um lado bem lisinho, bem bonito, assim por dizer, né? Esse lado aí do queijo.
mostrando aí mais no close, não, tá bem lisinho, porque você deu forma, lembra, né? A gente acabou de dar forma, então você pressionou e ele ficou com esse lado bem bonito. Dá uma esfregada aí para dar uma alisada no outro lado por enquanto, mas note como fica o outro lado já fica com um aspecto um pouco melhor do que já estava, né? Tá tudo desgrenhado, agora tá um pouquinho melhor, mas vai ficar muito melhor que isso. Nesse ponto, eu uso uma outra forma. Você pode fazer do jeito que tá. Aqui você já pode colocar o sal grosso se quiser, só que eu uso uma outra forma. Qual forma? Uma forma de queijo frescal. Acha muito para comprar, né? Uma forminha dessa aí, ó. Eu viro essa forma que eu fiz de cano de 150 dentro dessa. Então o queijo ele não vai ficar tão alto. Ele vai esparramar ali dentro e ficar um queijo um pouquinho maior, mas um pouquinho mais baixo, né? Dá uma olhada, sem segredo nenhum, uma forma encaixa dentro da outra, olha lá. Coloquei, virei, tirei a forma de cano e você pode ver que ficou um espacinho ali dentro, né? Então agora aquela parte de baixo vai assentar, o queijo inteiro vai assentar, vai tomar forma dessa forma do queijo frescal e ele fica bem interessante, né? Fica bem legal. E você vai colocar em cima dessa forma, agora, né, essa forma de plástico, para escorrer. E vem a parte da salga. Aqui eu salgo com sal grosso. Você pode usar sal fino também, não tem problema, mas aqui eu uso sal grosso, né? E você vai espalhar uma camada uniforme de sal grosso. Não muito, não pode ser uma camada grossa, tem que ser uma camada muito fina, senão depois fica um queijo muito salgado. Lembrando que você vai fazer essa mesma salga depois do outro lado do queijo, tá certo? Então, você vai colocar essa camada de sal grosso na parte mais lisa primeiro, e você vai deixar de 4 a 5 horas. De 4 a 5 horas você vai deixar a salga desse queijo. Agora notem o detalhe de como que você tem que deixar essa forma branca de baixo, né, essa forma plana, para que escorra de forma adequada. Eu usei aqui uma colher de pau ali para elevar um pouco essa forma de baixo, para poder ter um ângulo, né, para escorrer esse soro. Então você note que já escorreu um pouco ali, né? Então ele vai escorrer muito mais. Dentro de 4, 5 horas vai ter muito soro nessa forma. Então sempre é importante deixar inclinado e deixa descansando aí de 4 a 5 horas para escorrer o excedente de soro. 6 horas depois, nós temos aí, já joguei fora o excedente de soro, estava cheio de soro essa bandeja, e eu joguei fora. Então já vem essa outra parte, né? Você vai tirar o queijo, lembre-se do lado que você tá tirando, né? E você vai lavar com água mineral ou água filtrada mesmo. Você vai lavar o queijo inteiro para tirar todo esse sal e a água salgada ali que escorreu, né? Então você vai lavar, vai inverter esse queijo na forma. Aí, ó, a lavagem normal, veja como é que tá, ele ainda não tá tão bonito, mas eu vou lavar aí com essa água mineral. E depois dessa lavagem você vai inverter esse queijo dentro da forma. Não precisa secar, sem problema nenhum. Tira ali, por acaso, algum farelo que ficou na lateral. Depois que você inverteu, o lado que estava salgado agora vai para baixo. E você vai adicionar sal grosso do mesmo jeito que você adicionou da primeira vez. Só que agora você vai deixar esse queijo aí por umas 8 horas. 8 horas você vai deixar. Note como ficou diferente aquela parte, né? Tomou a forma dessa forma branca, redonda de queijo frescal. Colocou aí a mesma camada uniforme de sal grosso e deixa lá para escorrer. Só que agora tem algo muito importante. É nesse ponto, nessa segunda salga de 8 horas, que a gente vai fazer a coleta do pingo. Então, o soro que escorrer nessas próximas 8 horas você vai coletar. Note no detalhe aí o pingo que escorreu, né? Olhe, veja que é um soro, ele não é tão esbranquiçado, ele já é um soro mais limpo. Então é esse soro que você vai coletar, pode colocar num pote fechado, deixar na geladeira até 2 dias. 8 horas depois, a peça de queijo já salgou, né? E você vai proceder com o mesmo que nós fizemos lá. Nós vamos lavar esse queijo com água mineral ou água filtrada. Então você tira ele
você tira ele da forma, né? E você vai passar essa água para tirar todo esse sal grosso, toda essa água salgada, o soro salgado que ficou em contato ali, né? Você nota que sobrou um pouquinho ali. Se você quiser coletar ainda esse pingo, tranquilo, sem problema nenhum. Ainda é aquele líquido que vai estar rico em bactérias lácticas. Depois que você lavou esse queijo, não, se quiser pode secar, se não quiser também não precisa. Você pode colocar ele já para curar. Entretanto, todavia, porém, eu gosto de deixar ele mais uns 2 dias na forma. Por quê? Porque ele ainda vai soltar muito líquido. Se você colocar já na tábua para cura, vai encharcar a tua tábua. Então, deixa ele desse jeitão aí. Tampa ali, né, com papel toalha ali, para não ir mosca, não ir mosquito. E deixa ele mais 2 dias, mais 24 horas. E você faz uma viragem dentro da forma a cada 12 horas. Então, deixa ele escorrendo aí dentro dessa forma, né? Alterna os lados a cada 12 horas. E depois de 2 dias, nessa condição, que vai ser o ideal para a gente colocar ele para maturar. Depois de mais 2 dias lá na forma, né, viragens a cada 12 horas, eu já posso colocar ele aqui no ambiente de maturação. E não é um local climatizado, mas é um local que sempre tem um vento corrente, né? É um local bem arejado, não é quente, uma temperatura agradável, né? Tudo isso vai mudar também na maturação do queijo, né? Então eu coloco ele lembrando da função da peça de madeira na maturação, né? Tem uma criação de biofilme, tem uma troca de umidade, né? Então tá tudo descrito, tá lá embaixo na descrição do vídeo, né? A função da madeira nessa maturação. Essa é uma caixinha bem simples aí com algumas telas, né? Alguns tecidos aí para não entrar mosca, mosquito e afins. Então aqui dentro, de 0 a 5 dias é um fresco, de 6 a 22, 5 a 22 é um meia cura e daí pra frente é um queijo curado. Depois que o queijo canastra ele cura bem, ele fica parecido até mesmo com um queijo parmesão. Um gosto muito bom, aquele leve adocicado, né? Aquele ácido no final, né? Aquele meio apimentado, fica muito gostoso, né? Eu já tenho um aqui curado para mostrar, né? Não ia abrir agora, mas vou abrir aqui para mostrar como é que ficou. Eu tenho esse aqui, que ele tá por volta de 5, 6 dias, né? Mas eu vou querer abrir esse outro para mostrar para vocês. Esse outro tá com cerca de 10 dias de maturação. Você pode ver que ele já tem essa colonização de fungos, isso faz parte do queijo, né? Mas como eu falei, você pode lavar, colocar a conta em risco, né? Nunca me fez mal, nunca tive problema com algo assim. Tem um pouquinho mais sobre isso na descrição do vídeo, tá bom? Lá embaixo. Então, eu vou fazer o corte aqui desse queijo para mostrar um pouquinho, né? Notem essas olhaduras que se abriram, né? Esses buraquinhos. Isso é devido ao CO2, aos fermentos lácteos que nós colocamos lá no início do processo, que foi o pingo, que foi o kefir. Então existe uma produção de CO2. É um gás, então por isso que ele abre essas olhaduras no queijo, né? Fica bem bonito, né? Fica muito bonito. Um pouquinho mais aí do fungo para vocês verem. Mas fica um queijo bem saboroso. Ele teve uma produção de ácido lático, que é aquele azedinho que você sente nos queijos quando você come, né? Então cada queijo vai ter a sua característica nesse ponto, né? Vamos fazer aí mais um corte para mostrar, né? Aí, ó, cortou facinho, o queijo tá macio, né? E agora vamos fazer o pessoal passar uma vontade, né? Queijo fica muito bom também com o quê? Com um bom pedaço de goiabada. Uma goiabada cascão no capricho, né? Então não deixem de fazer em casa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer o
o próprio queijo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da receita. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Até a próxima.